Será que a dor da hernia de disco ela realmente pode descer para a perna? Vamos entender como isso é possível, se existe alguma forma de resolver esse problema. Quando a dor da hernia de disco ela começa a descer para a perna, coisas simples do dia a dia passam a ser um suplício, uma pequena caminhada, ficar em pé algum tempo, a dor já começa a descer para a perna e o paciente vai ficando cada vez mais limitado e com isso vem muita angústia, muita frustração de querer fazer coisas e não conseguir. Então o vídeo de hoje vai ser para explicar como é possível essa dor da hernia de disco descer para a perna e quais são as melhores possibilidades que a gente pode usar, quais as melhores técnicas e estratégias que o paciente tem para ficar livre dessa dor da hernia de disco que desce para a perna. Olá, eu sou a Lê Pellegrini, sou fisioterapeuta especialista em coluna e esse canal foi feito para pessoas como você que sentem dor na hernia de disco, mas que querem fazer um tratamento rápido, eficaz, seguro, sem gastar um monte de dinheiro com remédios, com milhares de sessões de fisioterapia. Se você quer ficar bom em pouco tempo, eu vou te contar quais são os truques e os meus segredos que eu uso com meus pacientes dos atendimentos online e presencial que fazem com que meus pacientes tenham sucesso em média de 3 a 7 consultas. A gente vai entender a anatomia do nosso corpo para ficar claro por que essa dor da hernia de disco pode sim descer para os braços. Aqui a gente está falando de uma hernia de disco lombar, mas se ela for uma hernia de disco cervical, sim, ela pode descer para os braços e para as mãos também. Então aqui é a nossa coluna, essa parte aqui do osso, essa parte aqui do disco vertebral, ele é molinho mesmo, ele tem esse poder de receber o impacto e redistribuir essas forças de maneiras equivalentes dentro da nossa coluna. Aqui em cima, em amarelinho, é a nossa medula, então acabou aqui o cérebro, começou a medula, que é o jeito que o corpo tem de se comunicar com a parte mais distal do nosso corpo. E da medula, ó, saem esses nervinhos aqui, que eles vão acompanhar todo o nosso corpo. Então, no caso de uma hernia de disco lombar, esses nervos eles vão percorrer pernas e órgãos internos mais baixos, como útero e bexiga, por exemplo. Então, o que acontece aqui? Por alguma razão, o disco aqui vertebral, ele perde essa capacidade de se manter firme e focado aqui dentro. Já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, mas aí existe ou uma protrusão discal, que pode ser nos casos mais iniciais, ou já mesmo uma hérnia de disco. Então, essa hérnia de disco começa a comprimir aqui o nosso nervo. E o que acontece? A parte de fora, essa parte que reveste aqui o nosso nervo, ela é responsável por uma parte mais sensitiva. Então, quando esse nervo ele começa a ser pressionado, o paciente começa a referir para mim formigamento, choque, queimação, uma sensação de dormência nas pernas, ele não sente direito uma perna igualzinha à outra. É um teste que eu faço aqui no consultório para saber se a sensibilidade ali das duas pernas estão preservadas. Isso é quando a compressão tá ainda no nível mais superficial, digamos, quando tá mais ali em volta, nessa parte mais distante do nervo. Quando essa compressão já é muito grande, ou quando o paciente está muito tempo com essa compressão, ela começa a ir para uma parte mais profunda do nervo, que é a responsável pela parte motora, que é a parte efetivamente de força mesmo. Então o paciente fica com muita dificuldade na caminhada, fica com muita dificuldade para ficar mais tempo em pé e em alguns casos também o volume da perna desse paciente diminui no lado que ele tem o sintoma, no lado sintomático. Então se você tem mais sintoma do lado direito, pode ser em casos mais complexos ou casos que o paciente está com dor há mais tempo, o volume da perna ela fica mais magrinha. O paciente também pode chegar com o pé que a gente chama pé caído, que é essa dificuldade do pé de levantar. Então o paciente fica com o pé assim só, ele não consegue levantar a pontinha do pé. Então, são características de que essa compressão ou ela é muito grande ou ela já está há muito tempo. Mas eu só tô falando isso para você saber o que acontece com o seu corpo. Eu não quero te assustar, parece muito assustador e dá muito medo e parece que a primeira solução é sempre fazer cirurgia, mas a cirurgia ela deve ser sempre a última opção do paciente e eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Mas antes de explicar essas coisas, eu quero saber qual é o sintoma que você tem. Você tem um sintoma mais superficial ou você já tá com um sintoma mais profundo? Você tá mesmo com esse pé caído, a sua perna tá
travando para fazer caminhada? Me conta mais o que tá acontecendo aí com você. Quero saber quais são os sintomas mais frequentes das pessoas que me assistem. Eu sei que esses sintomas, eles são muito ruins, mas esse é um bom jeito que o corpo tem de nos dizer que alguma coisa não vai indo bem. Então essa é uma das coisas que eu ensino muito para meus pacientes que eu atendo presencial ou online, os sinais que a coluna vai dando pra gente. Então a coluna não trava do nada, a gente não fica ruim do nada, sempre tem alguma coisinha ali que vai acontecendo. O corpo vai dando sinais e é importante que a gente saiba resolver, porque antes do pé ficar caído, antes da gente ter essa diminuição do volume da massa muscular, antes de ter esse travamento da perna, apareceram sinais antes que a gente ou ignorou, ou por total desconhecimento de que isso era importante, ou porque a gente fica querendo dar um de forte, fala, não, eu não preciso disso, vai dar certo assim mesmo, etc, esse tipo de coisa. A gente sempre vai se colocando em último lugar, né? Se fosse... Eu sempre gosto de falar isso aqui, se fosse nosso pai, nossa mãe, nosso filho, ele não sofreria por anos de dor nas costas, né? É muito comum eu perguntar pro paciente assim, quanto tempo você sente essa dor? Ih, doutora, nem lembro. Tem 10, 20, 30 anos que eu sinto essa dor. E eu tenho certeza que se fosse alguém que você ama muito, você não ia deixar ela ficar 5 anos sentindo dor. Então não faça isso com você também, a sua coluna tá te avisando que tem alguma coisa errada. Faça o tratamento correto. Então se você tá começando a sentir que a dor que você sentia era só ali no bumbum, ela tá começando a descer pra perna, isso é um sinal de que você precisa entrar mais em detalhes ali para fazer o tratamento. A dor nunca pode ir descendo da coluna para a perna. No tratamento, ela sempre tem que subir, sempre tem que se aproximar da coluna. Então, se você tá fazendo alguma coisa e a dor tá descendo, é um mau sinal. Escuta seu corpo, né? Então, a gente fica lá brigando. Tá em pé lavando louça? Não, eu vou lavar a louça, eu vou terminar. A dor tá piorando? Não, mas eu vou terminar até o fim. Então, fica brigando com a dor. Não façam isso. A gente sempre vai perder essa disputa com a dor. Não entrem nessa bobeira de disputar com a dor de vocês, a conta chega e a conta é muito cara. Nesse canal eu sempre vou falar desses truques, desses jeito que eu tenho de pensar e de lidar com o meu paciente do atendimento presencial e online, como que eu consigo, quais são as estratégias e as orientações, os exercícios de descompressão que eu ensino para os meus pacientes para eles terem esse sucesso tão rápido. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo isso e também ter esse resultado aí. Então o que que acontece com essa compressão do nervo aqui, né? Ela fica piorando os nossos sinais e sintomas e aí a gente precisa entender na fisioterapia, atuar direto na causa da dor. Então, quais são as estratégias da fisioterapia que a gente tem para tirar essa compressão daqui, ó? Como que a gente vai fazendo para essa hérnia ir saindo de cima do nervo e melhorando todos os sintomas sem que o paciente tenha que tomar, se entupir de remédio, sem que o paciente tenha que fazer o procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que encontrar estratégias que tirem essa compressão ali de cima do nervo. E eu sempre repito isso aqui, não se iludam achando que remédio vai resolver o problema de vocês, porque não vai. O remédio vai aliviar ali momentaneamente a dor, mas a compressão do nervo ainda tá lá. Então, exercícios como alongamento podem piorar, não são todos os tipos de alongamento que pessoas que têm dor causada por uma hernia de disco nervo ciático podem fazer. E também choquinho, luzinha, isso não adianta de nada. Você tá perdendo seu tempo, tá perdendo seu dinheiro, não tá adiantando nada. A pessoa fala, ah, mas a do plano é de graça. A do plano é de graça, mas lembra que a compressão do nervo, ela se dá por tempo e por tamanho. Então você não tá tratando de verdade essa sua hérnia de disco. Você tá se enganando, não adianta. Não é má vontade do fisioterapeuta que tá lá, mas se você já foi atendido no plano de saúde, você sabe como é uma sala com várias pessoas e 2, 3 fisioterapeutas correndo ali para atender todo mundo. Ele não tem condição de parar e fazer uma avaliação detalhada específica sobre o seu caso. Eu também falo muito isso aqui, cada paciente tem um tipo de tratamento. Não existe um tipo de tratamento para dor no nervo ciático, um exercício para dor de hérnia de disco. Existe o melhor tratamento para o João, o melhor tipo de tratamento para a Maria, o melhor tipo de tratamento para o Ricardo. É o melhor tipo de tratamento de forma individual, pensando nas suas rotinas, nos seus desejos, na complexidade da dor que você tem ali, que você está apresentando pra gente na hora da sua consulta. Já tem um vídeo aqui no canal
onde eu falo quais são as coisas que os pacientes fazem que pioram a dor deles da hernia de disco, do nervo ciático. São coisas que se conversam. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo logo depois desse. Eu vou deixar o card aqui em cima, mas ele também vai ficar aqui na descrição do vídeo. Não sai desse ainda, que tem muita informação importante pra você. Então é isso que eu queria te dizer, que sim, faz sentido a sua dor na hernia de disco começar a descer pra perna, mas que não é isso que a gente espera num tratamento eficiente, num tratamento que pense em resolver a causa da dor. A gente sempre vai pensar em fazer essa dor subir, se aproximar da coluna até ela desaparecer. Se você tá fazendo algum tipo de movimento, de exercício, de tratamento que a dor tá distanciando da perna, isso não é um bom sinal. Faça o tratamento certinho, procura um fisioterapeuta especialista, no caso, para te ajudar a resolver isso. Como eu disse, a média dos meus atendimentos é de 3 a 7 consultas e o paciente já tá de alta. Ele entendeu quais são as coisas que pioram no caso dele, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Pode voltar a fazer atividade física, volta a fazer atividade física, como, com que frequência, enfim, como que você volta a levar uma vida normal sem dor. Aqui no canal tem um vídeo onde eu já falo também sobre essa relação de dor e medicamento, se existe um medicamento melhor para quem tem hernia de disco, fica aqui com ele logo na sequência.
Você tem dor na hernia de disco que desce para a perna? Quer saber se isso é normal? Será que mesmo? Você tem dor na hernia de disco, uma dor que começa a descer para a perna e quer saber se isso é normal? Será que pode mesmo uma dor de hernia de disco começar a descer para a perna? Como que você faz para resolver esse problema? Será que existe alguma estratégia que faz com que essa dor desapareça? Quando a dor da hernia de disco começa a descer para a perna, o paciente tem muita dificuldade em fazer coisas simples no dia a dia. Então, uma caminhada simples, leve, vira um suplício, ficar muito tempo em pé vira um sofrimento também, não consegue lavar uma louça ou ficar em pé para tomar banho já fica muito difícil. Então, nesse vídeo eu vou te contar quais são as estratégias que eu uso com meus pacientes para ter resultado de 3 a 7 consultas sem remédio e sem cirurgia. O link completo tá no meu YouTube, eu vou deixar o link de acesso a esse vídeo nos meus stories, vai ficar também no link da minha bio, ou você pode comentar eu quero aqui que eu mando para você no direct. A única coisa que não pode é você ficar sem informação.